Meus amados, quero convidar todos vocês à palavra do Senhor, momento da pregação, a base bíblica, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Quero convidar vocês a esse texto riquíssimo da palavra do nosso Deus, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, apenas o verso de número 3. Hoje nós teremos uma pregação temática orientada ao tema da Páscoa e para tal teremos o foco apenas no verso de número 3. Nos diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A igreja, verso 3. Meus amados, tornou-se comum ouvirmos as pessoas do nosso dia a dia afirmando: sou abençoado, tenho esperança em Deus, creio que dias melhores estão por vir. E é interessante observarmos que, ao escutarmos tais afirmações, essas pessoas colocaram a ideia de sou abençoado como uma norma, como se Deus de fato estivesse abençoando muito a vida delas, e ao final nós ouvimos assim: Deus me abençoou muito, e aí perguntamos, por que que Deus te abençoou muito? E aí, via de regra, a resposta é, porque o meu filho conquistou tal coisa, porque a minha neta, ela triunfou sobre aquele desafio, porque eu venci a doença. Deus tem me abençoado. E a grande questão é, seria essas coisas apenas as bênçãos de Deus para o coração e a vida do homem? É muito interessante observarmos que diante do nosso tempo, o Senhor, ele está ganhando uma primazia, ou seja, um lugar primeiro no coração do homem, não pela sua essência, não pelo poder da ressurreição, não pela centralidade da cruz, mas pela ideia material, como se fosse uma moeda de troca. O Senhor, ele não está ocupando mais o coração das pessoas como aquele que ressurgiu para livrar o homem do seu maior desafio, a saber, o pecado. E é por isso que nós não negociamos o sentido da Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse contexto, Pedro, ele está aqui em sua epístola, no capítulo 1, no verso 3, no primeiro plano, bendizendo o nome de Deus o Pai, pelo único fato de ter uma viva esperança a partir de quem? Dos bens? Do que ele tinha? Do que ele tinha construído? Não. Tão somente por meio de Cristo Jesus, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Portanto, meus queridos, se nós hoje, ou a partir de hoje, não amadurecermos a nossa visão sobre o que é ser abençoado, sobre o que é estar ao lado de Deus, possa acontecer ou possa ocorrer que nós tenhamos uma vida muito agitada pelas coisas terrenas, e aqui todas as ocupações de vencer uma doença, de ter o filho assim, a neta assado. Não, pastor, mas teria algum problema? Claro que não. Mas a grande questão é, o fim da vida no Senhor não se resume a essas coisas. Esse é o ponto que eu queria deixar para vocês hoje. E o contexto da passagem está inserido que, embora tais realidades apresentem um tipo de triunfo, conquistar, avançar, essa ideia do nosso tempo de ser abençoado, Pedro, de um modo muito didático e pontual, ele vai direcionar a igreja do seu tempo para Cristo. Cristo é tudo o que nós precisamos. É desafiador, irmãos, falar isso. Porque começam, né? Mais.
Igual o gatinho, né? Miau, mais, mais, mais. Mas, irmãos, Cristo é tudo que nós precisamos. Pedro, ele está dando essa mensagem ao coração dos irmãos da Ásia Menor em um momento de dura perseguição. Neste exato momento em que a carta foi escrita, o bicho literalmente estava pegando, cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. Portanto, queridos, não muito diferente dos nossos dias, não no sentido de perseguição, mas que muitos estão se perdendo, muitos estão olhando os rumores de guerra e tantas outras coisas. Agora, obviamente, vai começar mais uma vez essa situação de promessas ideológicas e partidárias. As pessoas vão se voltar para os seus anseios e buscar, de fato, uma salvação, uma redenção fora dos propósitos e da obra de Jesus. E é por isso que é importante reafirmarmos o contexto da Páscoa. Porque a Páscoa do cristão revela esperança. E mediante o texto que nós acabamos de ler, esta esperança, isto é, esta viva esperança, só é possível por meio de Cristo Jesus. Portanto, o texto de hoje, ele vem ao nosso encontro dizendo o seguinte: o nosso fundamento está em Cristo Jesus. Portanto, amados irmãos, hoje eu quero chamar vocês. Conectem a vida de vocês, firmem a vida de vocês, tão somente na vitória de Jesus sobre a morte. E hoje eu quero chamá-los ao tema Páscoa, uma viva esperança. Se nós queremos desfrutar de uma viva esperança ainda em vida, olhemos para Jesus. Busquemos conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus. Tenhamos, de fato, o afã, e aqui lembro também, hoje eu estou muito reflexivo nisso, nas palavras da igreja, me lembro das palavras da Elisângela, porque a nossa vida, ela não para as coisas da nossa vida, mas a nossa vida para as coisas de Deus. E temos que pensar se a nossa viva esperança está verdadeiramente no Senhor ou naquilo que nós queremos. Portanto, irmãos, Páscoa, uma viva esperança. E nós vamos refletir a respeito da viva esperança que Pedro deixou ao coração da igreja. Portanto, diante desse tema, crianças, a imagem que o pastor quer deixar a vocês é o seguinte: vocês devem desenhar de um modo muito pequeno, pequeno mesmo, tá bom? Mas que dê para ver, ok? Mas pequeno. Aquilo que vocês gostam. A bola do futebol, a piscina, a pipa. Será que alguém ainda roda peão? O peão, ok? Coloquem aí os brinquedos, o que vocês gostam, mas bem pequeno. E de um modo muito grande, vocês devem desenhar a cruz de Cristo. Vivemos com a bola, vivemos com o peão, vivemos com a pipa, vivemos com o videogame, mas nada disso é superior ou maior do que a obra de Cristo em nossas vidas. Portanto, se dediquem também, crianças, à cruz do Senhor Jesus. Amados, vamos aos pontos da nossa mensagem. E hoje aqui eu quero deixar 2 pontos ao coração da igreja. O primeiro ponto que eu quero destacar ao coração dos irmãos. A Páscoa, ela é uma viva esperança porque ela tem uma origem. Então, o primeiro ponto, a Páscoa, ela tem uma viva esperança no coração do povo de Deus, porque ela tem uma origem. Pastor, mas que origem seria essa? Olhe para o texto. A grande misericórdia de Deus. A primeira parte do versículo é muito profunda ao nos dizer: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. Então paramos aqui. Meus amados irmãos, ai de nós, se Deus merecesse se Deus concedesse o que merecemos, melhor dizendo. Ai de nós, se recebêssemos de Deus aquilo que é devido a nós por causa dos nossos pecados. Ai de nós. Mas Deus, Ele não nos deu aquilo que merecíamos. Isto é misericórdia. É o fato de Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Então Deus, movido pelo grande amor, conforme lemos em João
capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo, porque Deus me amou, porque Deus te amou, porque Ele te escolheu, de acordo com a sua grande misericórdia, Ele não nos levou à condenação. E isso tem um motivo também. O motivo é por ter enviado o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Então, hoje, de fato, se existe algo que devemos fazer ao longo da Páscoa, não é lembrar do último triunfo material, mas dizer conforme Pedro disse: bendito seja Deus e nosso Pai, que nos chamou de acordo com a sua grande esperança, de acordo com a sua grande misericórdia. Nós temos que olhar para a Páscoa, irmãos, e enxergarmos neste grande evento de Deus para o homem um ato de misericórdia. Deus não nos deu aquilo que merecíamos. Mas como foi pregado aqui no ano passado, e esse sermão ainda está no meu coração, o fato de Deus não ter nos dado castigo não significa que esse castigo não caiu sobre alguém. O salário do pecado é, e alguém precisa pagar por isso. E aí lembramos do Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 44, quando nas palavras do evangelista ele nos diz: já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Olhe a imagem que o evangelista está retratando da morte de Jesus. Era meio-dia. Imagine você, meio-dia. Hoje, por exemplo, domingo, meio-dia, nós saímos daqui da igreja, era 1 hora aproximadamente, depois do ensaio, e estava um calor que só Jesus na causa. E imagine este sol, imagine o tempo limpo, e no ato da crucificação de Jesus, escurecendo-se o sol, houve o quê? Trevas, abruptamente. E se você nunca parou para pensar na Páscoa e no sacrifício de Jesus, eis aqui a minha missão de te ensinar. Isso representa a ira de Deus sobre o homem. Isso representa o quanto o pecado ele é odioso aos olhos de Deus, horrendo, feio, frívolo. O quanto Deus não se agrada, mas ali no madeiro estava o Filho de Deus, o qual Ele enviou, o qual Ele também amou, mas entregou em nosso lugar. Então observe a gravidade, queridos. Cristo levou sobre si o cálice de juízo, e este cálice foi derramado sobre a sua vida. Um homem justo, obediente, fiel à vontade de seu Pai, um lugar que era preparado para nós, mas como Isaque, esse sacrifício não poderia ser operado por nós, porque não somos perfeitos, porque não acertamos o alvo, mas Jesus foi obediente até a morte de cruz, e ainda assim, Deus não poupou o seu Filho. A ira de Deus caiu sobre o seu Filho, para que nós recebêssemos as devidas misericórdias do Pai. O que você quer dizer com isso, pastor? Cristo assumiu a nossa dívida. Cristo assumiu o nosso lugar. Portanto, queridos, viver para a glória de Deus, viver o verdadeiro sentido da Páscoa, requer olhar para a origem. E a origem é a misericórdia de Deus evidenciada a nós por meio do seu Filho amado. Ao olharmos para a Páscoa, nós observamos o quanto Deus é misericordioso conosco, porque quem de nós entregaria um de nossos filhos para morrer em prol dos pecadores? Não pense no vizinho, não pense no irmão da igreja, não. Pense em você, nas suas atitudes, no seu modelo de vida. Quem daria, irmãos? Quem daria? Aplicação ao nosso coração. Diante do texto apresentado, se tem uma aplicação que nos cabe ao momento devemos louvar a Deus pela grande demonstração da sua misericórdia em nosso favor. Meus amados, eu tenho insistido, eu tenho falado isso todo domingo, talvez. A vida cristã, ela não é uma vida para falastrões. Relembrando aqui o livro do Peregrino. A vida cristã é para quem demonstra a ressurreição de Cristo diariamente.
esses de fato serão lembrados como servos de Deus. E se hoje nós temos que louvar a Deus, é porque diante do cálice que Cristo bebeu, nós podemos agora louvar a Deus porque este cálice não caiu sobre nós. E como nós podemos louvar, pastor? Demonstrando por meio das nossas atitudes, meus amados. Queridos, hoje nós tivemos uma escola dominical muito abençoada, porque nós aprendemos que apenas falar não basta, apenas acreditar também não basta, mas o que de fato nós somos chamados a fazer diante dessa expressão de vida é remover os ídolos do nosso coração e falar: Senhor, pelo teu amor e o teu poder, reina hoje sobre a minha vida. E isso começa a governar o modo como eu falo, o modo como eu trato as pessoas, o modo como eu me porto, o modo como eu estou de fato operando a vida em todos os detalhes. Esta é a verdadeira Páscoa. Morremos com Cristo e ressurgimos com Ele. E eu me lembro, meus amados irmãos, do hino de número 64. Esse hino o pastor ainda não teve a oportunidade de ensinar a igreja, assim como o 99, é lógico, né? Mas nós vamos chegar lá, ok? Mas o hino 64, ele nos diz o seguinte, do Inário Novo Cântico, Ramon: nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bem dizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma o teu imenso amor, grata memória. Observe o quanto o autor deste hino nos chama a ideia não apenas de uma lembrança grande e esplêndida aos nossos olhos, mas uma lembrança que precisa ser cantada. E mais do que isso, pois guardo na minha alma. Ela precisa ser de fato como um tesouro. E assim, irmãos, nós olhamos para o quanto o nosso Redentor nos deu a vida por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Portanto, devemos louvar a Deus demonstrando o nosso amor para com Ele, porque Ele foi misericordioso conosco. Cristo é a prova viva disso. O segundo ponto que eu quero deixar ao coração da igreja nesta noite é o que Pedro vai dizer a seguir. Ele nos fala: e segundo a sua grande misericórdia, Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. É muito interessante que, ao entendermos a Páscoa como uma viva esperança, nós precisamos entender a origem e, em segundo lugar, nós precisamos entender o propósito. E essa é uma das coisas que tem levado as pessoas a desviarem o olhar daquilo que é central. Ser abençoado não é apenas a ideia dos seus triunfos pessoais, embora isso faça parte da nossa vida. Mas ser abençoado, de fato, é ter a verdadeira regeneração desta vida para uma viva esperança. E nesse contexto é muito oportuno falar isso, porque assim como os cristãos do tempo de Pedro sofreram, passaram por desafios, viveram luto, ver o familiar queimado na fogueira, decapitado, perdendo o emprego, perdendo ali a oportunidade de desenvolver a vida com paz. Essas pessoas foram chamadas a olharem para a vida não na perspectiva terrena, mas olharem para a vida a partir da regeneração, isto é, do novo nascimento proporcionado por Cristo a partir da sua ressurreição. Se não entendermos que morremos com Cristo e revivemos com Ele, a nossa fé é vazia, conforme afirmou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Se a nossa vida se limita apenas às coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, queridos, a palavra de Pedro ao nosso coração, ela é, de fato, olhem para a esperança de Jesus. Mas, via de regra, em virtude dos grandes desafios da vida, a saber, receber, conquistar, triunfar, quando aparece o desafio existencial da vida, o nosso coração parece que
ele vai correndo para uma fonte, e aqui é cada um na sua fonte mesmo, e parece que nós pulamos naquela fonte de ponta, como se aquela fonte fosse de fato trazer algum tipo de salvação. Deixe-me tornar isso um negócio mais palpável. É quando nós colocamos no nosso casamento, quando nós colocamos o nosso dinheiro, quando nós colocamos os nossos filhos, quando nós colocamos o nosso emprego, quando nós colocamos talvez o nosso corpo belo, esculpido, meios de salvação que não há. É quando nós fazemos desses meios fontes que na hora que seca, não me assusta, confesso para os irmãos, o pular da ponte, o ir para a linha do trem, porque não há fundamento para a vida. E quando nós falamos de desafios existenciais, ninguém está isento. Todos nós estamos abertos e suscetíveis a inúmeros desafios da vida. Mas o que nos dá base para avançar e não pular da ponte e não botar a cabeça na linha do trem é saber que nós fomos chamados para uma viva esperança que não se limita apenas às coisas dessa terra. Mas isso não fica apenas no pensamento. Isso também é fruto das nossas mãos. Portanto, o Evangelho de Jesus é um chamado para morrermos e vivermos com Cristo, e isto é uma marca daqueles que são verdadeiramente redimidos pelo Senhor. E eu preciso trazer isso de um modo mais visível ainda. Quando olhamos para a palavra de Deus em Êxodo, o Senhor mandou cortar um cordeiro, e foi evidente, no momento em que o anjo da morte do Senhor passou pelo Egito, as casas estavam marcadas. E a nossa vida de fato revela se nós estamos marcados ou não pelo sangue do Cordeiro. E meus amados, se existe algo que deveria reavivar o nosso coração e nos criar um senso de alerta, é para a realidade de que Jesus ele veio à Terra pela primeira vez, não para trazer juízo ao coração do homem, mas salvação. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela não termina na ressurreição de Jesus lá nos Evangelhos, e ela tem o seu fim em Apocalipse, no qual o Senhor virá para julgar vivos e mortos. Então nós estamos nesse tempo aqui, tá? E Jesus ele vai voltar. E dessa vez não para ser crucificado de novo, passar pelos mesmos processos, não. Dessa vez, como foi no Egito, se vocês nunca pararam para pensar nisso, como diz a palavra lá, eu visitarei o meu povo. E ele vai visitar e ver. Tem a marquinha de Jesus? Tem. Opa, esse é meu. Não tem a marquinha? Inferno. Simples assim. Não sei nem como falar isso de outra maneira, irmãos. De tão simples que é. Jesus, ele irá nos visitar. Esteja preparado para isso. A aplicação que vem ao nosso coração é o seguinte: examine o seu coração e responda com sinceridade. A sua esperança está firmada no Senhor? A verdadeira Páscoa reverbera na sua vida? Entendo, irmãos, postar o vídeo da igreja que ficou o máximo, ficou muito bonito, é lindo. Afirmar também, trocar os cumprimentos, maravilhoso. Mas a grande questão é se a vida de Cristo está em nossas vidas. Me lembro da sala de oração dessa semana, onde nós conhecemos o testemunho de uma mulher, modelo de vida cristã. Segundo o relato, uma mulher que enquanto estava bem de saúde, a vida era dedicada ao Senhor. Vida de oração, olhar com a viva esperança, uma vida em que tudo o que ela estava fazendo com saúde glorificava a Deus. Só que teve um momento do bendito do câncer. E essa mulher foi alcançada por essa doença. E talvez a ideia seria, né? Então agora é entregar os pontos e acabou a vida, né? Não. Mas o testemunho foi, pastor, ela ainda continuou com o mesmo vigor diante de Deus.
Pastor, e sabe qual é o mais curioso? A filha estava desesperada. E para a gente que ia visitar, relato das irmãs, ficava o susto. E qual era o susto? Chegava para consolar e saía consolado. E ao mesmo tempo assustado com o desespero da filha. Portanto, irmãos, eu quero dizer o seguinte com a história dessa mulher. Paz de espírito, na bonança ou na dificuldade, só é real para as pessoas que foram regeneradas para a viva esperança em Cristo Jesus. Porque isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Quem nos habilita para o momento da bonança e também nos habilita para o momento da escassez é o próprio Deus. Se estamos firmados com Deus, viveremos em qualquer situação, bonança ou escassez. Mas hoje é dia de examinar o seu coração e responder: onde a minha fé está firmada? Caminhando para o final, esse texto nos chama a observarmos o seguinte: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu, pastor Mateus, sou abençoado, não porque estou com um terno legal. Sou abençoado porque Deus me atraiu à cruz de Cristo. E sei que há consequências sérias de seguir o Jesus. Sacrificar, perder, chorar, ser injustiçado. Mas isso não corrompe, graças a Deus por isso, a minha esperança no Redentor. Que esta igreja seja marcada pela viva esperança do qual a Páscoa nos lembra. Deus nos abençoe.